Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como vai? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez às aulas do Pré-ENEM Soma Online. E hoje abordaremos algumas questões atuais. Falaremos de blocos econômicos. Acompanhe comigo aí na tela. O mundo dos blocos econômicos, os atores da globalização, parte 1. E a primeira coisa quando falamos de blocos econômicos é definirmos um bloco econômico. Para que serve um bloco? Olha aí na primeira tela. Bloco econômico é uma união de países com interesses mútuos de crescimento econômico. Portanto, o objetivo de um bloco econômico é aumentar as trocas comerciais, é promover desenvolvimento econômico entre os membros. Agora aqui, um bloco pode surgir de uma forma bem simplória e evoluir para uma forma bastante complexa. Os estágios evolutivos que veremos em seguida são os estágios evolutivos que foram atravessados pelo bloco União Europeia. A União Europeia é o bloco mais evoluído, é o bloco que passou por mais estágios. E os estágios que os demais blocos seguem hoje têm como inspirações os estágios da própria União Europeia. Então veremos agora quais são os estágios evolutivos, também chamados de tipologias de mercado, estágios evolutivos dos blocos econômicos. Vamos lá. Primeiro estágio evolutivo de um bloco econômico é a zona de livre comércio, também chamada por algumas questões de ZLC. O que busca uma zona de livre comércio? Fim ou redução de taxas e burocracias tradicionais de uma importação normal. Se temos o fim ou redução de taxas, obviamente as trocas comerciais serão incrementadas, serão ampliadas. Próximo estágio evolutivo está aqui. O A é uma união aduaneira. O que seria uma união aduaneira? Uma zona de livre comércio, ZLC, mais TEC. TEC significa tarifa externa comum. Como assim uma tarifa externa comum? Seria uma tarifa colocada para países que não são membros do bloco e que, porventura, viriam a comercializar com o próprio bloco. Uma vez que um país extra-bloco comercializa com o bloco, todos os membros do bloco colocariam a mesma taxação. Portanto, a tarifa cobrada seria uma tarifa comum, uma tarifa externa, fora do bloco, comum. Próximo estágio evolutivo, ou melhor, MC. O que seria uma MC? Um mercado comum. O mercado comum é uma união aduaneira, o A, mais livre circulação de pessoas. Mercado comum, união aduaneira, mais livre circulação de pessoas. Veja bem, os blocos vão ficando cada vez mais complexos. Agora já temos a livre circulação de pessoas. E quando ocorre a livre circulação de pessoas, a formação acadêmica de um cidadão que circula pelo bloco é reconhecida nos demais países deste bloco. É como se ocorresse a livre circulação de profissionais e estes profissionais seriam plenamente reconhecidos por todos os membros do bloco. Próximo estágio evolutivo está aqui. É a UM, União Monetária, também chamada de União Econômica. O que seria a União Monetária? O mercado comum mais moeda comum. O bloco que atingiu o estágio de união monetária é a União Europeia. Lembrando que esta união monetária na União Europeia ocorre de forma parcial. Não são todos os membros do bloco que utilizam, no caso, o euro. Agora vamos atravessar pelos principais blocos. Vamos passar pelos principais blocos. Os blocos que são mais recorrentes nas questões de vestibulares. Primeiro bloco é o bloco que tem aqui na América do Sul, é o Mercosul. Dê uma olhadinha no mapa aí. Mercosul, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. É um bloco com uma população bastante expressiva, aproximadamente 280 milhões de habitantes. O PIB é gigante, 3 trilhões de dólares. E o território, bastante vasto, pega aproximadamente 72% do total da América do Sul. O Mercosul surge aqui em 1991
no Tratado de Assunção. E o último país a ingressar no Mercosul foi a Venezuela, em 2006. O nome do bloco: Mercosul, Mercado Comum do Sul. Só que este bloco não funciona de fato como um mercado comum. Veja bem, olha que observação bacana aqui, olha. Não ocorre a livre circulação de pessoas no Mercosul. Aí você pode questionar, como assim não ocorre a livre circulação de pessoas no Mercosul? Eu consigo entrar facilmente na Argentina? Eu consigo entrar facilmente no Paraguai, mostrando, por exemplo, só a minha identidade brasileira? A livre circulação que ocorre entre estes países que eu citei é uma livre circulação por acordos bilaterais. Não ocorre a livre circulação em função do bloco econômico. Da mesma forma que você pode viajar para a Argentina mostrando apenas a sua identidade, você pode viajar para o Chile mostrando apenas a sua identidade. E o Chile não é membro do Mercosul. É a grande prova que nós não temos livre circulação de pessoas no bloco. A livre circulação ocorre por acordos bilaterais entre os estados, por exemplo, da América do Sul. Então fica essa dica, o nome do bloco é Mercosul, embora ainda não tenha atingido o estágio de mercado comum. Não temos, portanto, a livre circulação de pessoas. Mas uma característica importante está aqui, ó, o objetivo do bloco. O objetivo é ser um mercado comum. O estágio atual, União Aduaneira, portanto, existe uma TEC. No entanto, esta TEC, esta tarifa externa comum, não é respeitada pelo Brasil, também não é respeitada pela Argentina. Se a TEC não é respeitada, a União Aduaneira não existe de fato. Portanto, o bloco tenta ser mercado comum, teoricamente é uma união aduaneira, mas na prática funciona como uma zona de livre comércio. Tá aí, na prática, zona de livre comércio. Isto nos mostra uma grande desorganização do Mercosul. O bloco Mercosul é um bloco bastante desorganizado, onde os países membros que teriam que respeitar a tarifa externa comum não fazem isso. Dando continuidade, vamos passar para o próximo bloco, que agora é o NAFTA. Tá aí na tela, NAFTA, formado por 3 países, o Canadá, Estados Unidos e também pelo México. O que significa NAFTA? É o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Envolve 3 países que estão na América do Norte. O objetivo do NAFTA na próxima tela. Estágio evolutivo inicial é uma zona de livre comércio. O objetivo, portanto, é aumentar, como em qualquer bloco, as trocas comerciais. Não prevê uma evolução para MC. Não prevê uma evolução para mercado comum. No mercado comum, teríamos a livre circulação de pessoas. O NAFTA não busca ser um mercado comum. A ideia não é permitir a livre circulação de mexicanos, a livre circulação de americanos em relação ao México também. Até mesmo porque, se fosse permitida essa livre circulação, provavelmente teríamos um grande fluxo migratório, oriundo do México, em direção aos Estados Unidos. Compreendido? Portanto, é um bloco que está no seu primeiro estágio inicial e vai parar por aí, simplesmente incrementando as trocas comerciais. Nada além disso. Próxima informação bacana, questão mexicana. O México é como se fosse o primo pobre destes outros 2 países, Canadá e Estados Unidos. Agora, por que o México entrou no bloco? Tem que ter algum interesse por parte, sobretudo, estadunidense. Vamos ver então. Tá aqui, ó. Grande entrada de capital de origem americana. Com o México no bloco, empresas americanas começaram a realizar investimentos no México. Grandes fazendeiros, grandes empresas ligadas ao setor agrícola nos Estados Unidos começaram a realizar investimentos no México, porque agora a produção acontece no México e essa produção entra nos Estados Unidos sem ser tarifada, já que os 2 países, México
e Estados Unidos fazem parte do mesmo bloco. Nós não temos tarifação. Então, empresas americanas podem produzir no México e comercializar diretamente nos Estados Unidos, sem tarifação. Logo, acompanhem comigo nessa tela aí, ó. Propriedades rurais, latifúndios versus minifúndios, com a grande entrada de capital. De origem americana, no México, nós temos a apropriação de vastas porções de terra. Nós temos o aumento da concentração fundiária no México. E se a concentração fundiária aumenta no México, aumenta em função da entrada do capital americano. Portanto, pequenas propriedades de mexicanos deixam de existir. Isto é ruim. Por quê? Porque você vai ter a monocultura oriunda de um latifúndio se sobrepondo às policulturas locais. Tanto é que nós temos mais uma característica que é a seguinte, a aculturação mexicana. Por exemplo, hoje no México, nós temos grandes fazendas de milho. Milho, melhor dizendo, que sustenta a agroindústria americana. E o milho não fazia parte da dieta mexicana, mas foi introduzido em função deste capital americano que entrou no México. Agora, da mesma forma que nós temos uma questão mexicana para ser analisada, nós temos também uma questão americana. Veja bem, questão estadunidense. A porçãozinha vermelha destacada no mapa você já conhece. É a antiga região do Manufacturing Belt, atualmente chamada de Rust Belt, Cinturão da Ferrugem. Nós vimos isso quando estudamos as questões relacionadas à Ásia, a decadência do Nordeste americano relacionada à Ásia. Veja bem, indústrias de bens de consumo e de base se destacam nesta porção. Mudança de nome, era Manufacturing Belt, hoje é Rust Belt. Assinala a desindustrialização. Várias indústrias fecharam e nós fizemos a seguinte relação em uma aula passada. Falamos que as indústrias fecharam em função da concorrência com a Bacia do Pacífico. A Bacia do Pacífico ganhou o mercado consumidor ao longo do final do século XX e início do século XXI. À medida que a Bacia do Pacífico ganha mercado consumidor, o Nordeste americano perdeu o mercado consumidor. Logo, fechou algumas indústrias. Agora, da mesma forma que tivemos a competição com a Bacia do Pacífico, algumas indústrias deixaram o Nordeste americano e migraram para o norte do México. Lembrando, agora essas indústrias poderão produzir no norte do México e comercializarem com os Estados Unidos sem tarifação. Agora, se as indústrias deixam o Nordeste americano e buscam o norte do México, elas buscam por algum interesse. E qual interesse é este? A mão de obra barata mexicana. Só que quando essas indústrias migram para o norte do México, elas acabam gerando desemprego, acompanhem comigo na tela, no Nordeste dos Estados Unidos. Ou seja, a desindustrialização do Nordeste tem uma relação também com o deslocamento de indústrias para o norte do México. E quais são essas indústrias? São as indústrias chamadas de montadoras, muitas vezes mostradas nas questões como sendo indústrias maquiladoras. Tá aí, grande entrada de indústrias montadoras no México, que são as maquiladoras. O termo maquiladora significa montador em espanhol. Obviamente, os sindicatos de trabalhadores das indústrias do Nordeste americano não aceitam muito bem a ideia do NAFTA, não, porque eles sabem que com o NAFTA o desemprego cresceu no Nordeste americano, levando à decadência desta região. Compreendido? Próximo bloco, está aqui, a PEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Informações básicas, originado em 93, década de 90 é uma década de surgimento de blocos, formado por países banhados pelo Pacífico ou países do continente asiático. Tá aí. Hoje tem 21 membros e pega toda esta região do Pacífico. Temos membros, como você pode observar na tela, como o Peru e o Chile na América do Sul,
México, Canadá e Estados Unidos na América do Norte, Rússia, China e assim vai. Veja bem, nós temos países que participam de mais de um bloco. Canadá, Estados Unidos e México formam o NAFTA, mas também integram a APEC, que é formada por 21 membros. Dando sequência, na próxima tela, observa-se a seguinte informação. Previsão de pleno funcionamento em 2020. E também a APEC não forma ainda uma área de livre comércio, pois os países membros impõem muitas barreiras à livre circulação. A APEC basicamente existe só no papel. As trocas comerciais ainda não ocorrem entre os membros. E por que não ocorrem? Este bloco, a APEC, é um bloco bastante heterogêneo. Existem países com economia muito forte e países com economia muito fraca. Por exemplo, em um mesmo bloco você tem Japão, Estados Unidos e Peru. Logo, nós temos uma discrepância econômica. Caso as barreiras alfandegárias caiam, você pode ter uma grande crise em países de economia mais frágil. Por quê? Porque os produtos oriundos das economias mais ricas invadirão estes países, podendo levar à quebra da indústria local destes países. Portanto, o bloco existe na teoria, na prática ele não funciona. A previsão para o funcionamento, de fato, é em 2020, porque eles esperam uma maior maturidade das economias mais frágeis, o que provavelmente não irá acontecer. Vamos para a questão. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação de blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um destes níveis é a Zona de Livre Comércio, que se caracteriza pela, vamos lá, letra A, criação de uma moeda única? Não, a moeda única vai aparecer lá no último estágio evolutivo, na união monetária, não na zona de livre comércio, que é o primeiro estágio evolutivo, é o mais simplório. Letra B, livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Veja bem, é uma zona de livre comércio. O objetivo é aumentar as trocas comerciais. Portanto, é essa a resposta. Livre circulação de mercadorias provenientes dos países membros. Dando continuidade, alternativa C, unificação de políticas de relações internacionais entre os países membros. Essa unificação de política, ou melhor, de políticas internacionais, vai ao encontro da união política, que é um estágio evolutivo basicamente ainda utópico. Ele não existe. Portanto, não responde à questão. Próximo item. Livre circulação de pessoas. Não, a livre circulação de pessoas acontece em um mercado comum. Tem mais uma questão para a gente fazer uma reflexão bacana sobre essa questão dos blocos. Vamos lá. Próxima questão. Mercosul debaterá espionagem e segurança da internet. Vamos para o texto. No momento em que novas denúncias de espionagem foram trazidas a público, dessa vez envolvendo quebra de sigilo das comunicações de e-mail, SMS, chamadas telefônicas e até mesmo navegação na internet da presidente Dilma Rousseff e seus assessores diretos, os ministros do Interior, o equivalente à Casa Civil do Brasil, e da Justiça dos países que compõem o Mercosul, e outros associados ao bloco se preparam para discutir as denúncias de espionagem e a segurança da internet. Os ministros dos países membros e associados se reunirão no dia 8 de novembro nas Ilhas Margarita, na Venezuela, e debaterão também outras questões, como fluxos migratórios, jogos de futebol, delitos cibernéticos e integração de dados entre os países do bloco. É uma notícia de 9 de setembro de 2013. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre Mercosul, analise as sentenças abaixo. Vamos lá, primeira sentença. Atualmente, o Mercosul é formado por 4 países. A gente já para por aí.
São 5 países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então a alternativa 1 está incorreta. Alternativa 2. As reuniões do Mercosul, além de tratarem de questões comerciais, também são voltadas para temas das esferas política, cultural e esportiva. O que foi citado no texto, né? O que demonstra o objetivo de integração entre os países membros. Alternativa correta. O texto base nos auxilia a responder este item. Próxima alternativa. Atualmente, o bloco se classifica como um mercado comum. Depois de ter passado pelos estágios de união aduaneira e de área de livre comércio. Esse atual estágio é caracterizado pela livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Veja bem, foi falado no decorrer da aula que nós não temos a livre circulação de pessoas no Mercosul. Portanto, alternativa incorreta. Item 4. Esse bloco econômico foi criado com a assinatura do Tratado de Assunção em 91, por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Com isto, objetivavam a integração dos 4 Estados-membros por meio do estabelecimento de uma tarifa externa comum. Item certo. Este foi o objetivo, embora esta tarifa externa comum não seja respeitada pelos membros, por isso que na prática funciona como uma zona de livre comércio. Dando sequência, estão corretas apenas as alternativas resposta letra C, itens 2 e 4, alternativas 2 e 4. É isso aí, agora é com você, teremos mais uma aula sobre blocos econômicos, onde abordaremos a União Europeia. Qualquer dúvida, revise esta aula e faça os exercícios deste capítulo. Um abraço, tchau, tchau!